Buenas noites, então, guys. Hoje a gente vai falar da nossa aula 4 e a gente vai ver alguns adjetivos, vamos ver alguns vocabulários de trabalho, pessoas, e vamos ver também, conhecer os artigos do espanhol, tá? Como eu não tenho certeza, tipo, se eu vou conseguir fazer a balança certinha, então provavelmente toda aula eu vou trazer tanto vocabulário, mas não tanto assim, e vou trazer também gramática, porque espanhol, muito parecido com português, muito gramatical, então a gente vai ver praticamente toda a aula gramática, né, e a gente só tem uma aula mesmo, então a gente tem que ver, e a gente não tem tanta aula assim até o fim do semestre, e tem muita coisa ainda pra gente correr durante esse tempo, tá? Então, hoje eu vou começar com adjetivos, tá? E o que são os aditivos? Os aditivos são basicamente palavras que descrevem uma pessoa. É comumente achar, uma pessoa ou alguma coisa. É comum achar que adjetivo é algo bom, certo? Porque quando a gente fala adjetivo é uma qualidade de alguma coisa. Mas qualidade, na verdade, não necessariamente se trata de algo bom. A qualidade também pode ser algo ruim. Isso é algo que eu não sabia e que eu aprendi procurando saber adjetivo. Então, adjetivo são características que vão designar algo ou alguém, ok? Então, aqui a gente tem alguns adjetivos que vão descrever comumente pessoas, certo? Então, temos alto, alta. Lembra como era o L do espanhol? Não é o nosso alto, que a gente faz literalmente o som de U. É al. Como é que faz esse L? Pega a boca, pega a língua e faz a sua língua encostar na gengiva que está acima dos dentes superiores aqui da frente. Sabe esses principais aqui, esses dois? Aqui. Pega e encosta a língua ali naquela gengiva acima desses dentes. E aí faz um som de U. Al, al, al. Ou, na verdade, faz o som da vogal que vem antes, né? Nesse caso seria o A. Então, ok? E alto, alta. E agora temos para baixo, baixa, a gente tem o quê? Barra, barra. Mas é aquilo. O J, que vai ter um som de RR, ele não é tão forte, ele é mais tranquilo. Barra, barra. Mas nessa palavra em específico, não somente essa, mas essa palavra em si, ele fica mais forte, tá? Barra, barra. Temos o nosso loiro ou loira. E aí observem que essa palavra até mesmo parece ruivo, ruiva, mas não é, tá? Inclusive, acho que são chamados antônimos, não sei se é exatamente essa palavra, que são palavras que a gente, de uma língua estrangeira, que a gente consegue conectar com uma palavra da nossa língua nativa e achar que elas vão ter o mesmo significado por ser muito parecidas. Isso é um antônimo, tá? Então, lembra, R em espanhol ele tem som de ok? Tipo, mascarar, ok? Então, rubio, rubia, tá? Lembrando, o B ele não é tão forte como o nosso B de, sei lá, batata. Ele é mais suave, rubio, rubia. Temos moreno, morena, que moreno, moreno nosso mesmo. E isso é tanto até para designar uma pessoa, ela é morena, quanto para o cabelo. Guapo, guapa. Ou seja, bonito e bonita. Só que a gente também tem outra palavra. Temos beio, beia. Lembra o LL que eu falei? Na América do Sul e América Central, o LL ele é mais comumente falado como se a gente olhasse como um I. Então, beio, beia, beia, ok? Mas na Espanha é mais comumente o quê? Fazer um som de DJ bem fraco. Então, beio, beia, beio, beia, beia, ok? Também temos uma outra palavra para descrever o fato da pessoa ser bonita, que é lindo, linda, ok? Lembra, essa palavra é muito parecida, mas lembram que nem todo D é nosso D forte, tipo de... Não consigo pensar num exemplo bom agora, mas lembra, o nosso D, dia, boa, Fernanda, dia, o nosso dia é muito forte.
Mas se a gente falasse essa palavra em espanhol, seria dia. Dia. E existe dia também, no caso. Então, não é dia, é dia, ok? Existe uma grande diferença entre dia e dia. Obrigado, Fernando. Mas também. Então, Mariálida, eu tô falando. Alguém avisa no chat, por favor. E aí a gente tem o quê? Não temos somente as palavras, por exemplo, eu descrever que é algo bonito, que é algo bonita. Também temos hermoso, hermosa. Vou escrever aqui no chat. Ai, porque agora não tenho certeza, mas uma menina, ela tava fazendo post de espanhol de enquete, e ela até mesmo, ela ia fazer uma enquete, e qual dessas palavras aparece significa que algo é bonito. E aí tinha uma palavra, tipo assim, nenhuma daquelas palavras era bonito. E eu, tipo assim, tinha duas que com certeza não eram, mas tinha outras duas que eu simplesmente não conhecia. Aí eu falei pra ela, cara, muito isso aí, é muito. É um vocabulário muito específico de algum país em específico, não é algo geral, como guapo, guapa, beio, beia, lindo, linda, certo? Acho que era tipo chulo. Gente, ninguém fala chulo, deve ser algum país que fala antes de espanhol muito específico que chama pessoas de bonita de chulo, sabe? Eu fico, caramba. Então, é muito isso o espanhol, tipo, se olhar para uma palavra, você fala, que palavra é essa? Mas em algum país ela é muito falada. E você fala, que é isso, cara? Tá. Mas então, guapo, guapa, beio, beia, lindo, linda, hermoso, hermosa, são as palavras mais comuns para você dizer que alguém é bonito ou lindo. E temos simpático, simpática, ok? Então, mesma coisa. O T do espanhol, ele não é tão forte quanto o nosso T do português. A gente tem um exemplo tipo tia, tio. Observem como o T é forte. Mas aqui não é simpático, é simpático, ok? Simpática, tá? Tio. Inclusive, uma diferença clara que eu percebo na boca durante a pronunciação. Quando eu falo tio, a minha língua, ela fica atrás dos meus dentes, normal. Mas agora, quando eu falar o T do espanhol, minha língua, ela vem para entre os dentes, ela fica ali, simpático, simpático, simpática, ok? Talvez isso ajude também a falar esse T. E também temos mais outros aqui. E o gapo já estava antes. Tá, aí temos aburrido, tá? Aburrido. Vocês já viram aburrido, gente? É muito comum. Significa que algo é chato, entediante. Dependendo, às vezes, até tipo irritante, sabe? Também temos guapo, que eu já tinha dito, e temos lleno ou lleno, ok? Tudo depende de onde você, qual o país que você vai falar. Vão te entender se você falar lleno ou lleno. Mas existem, como eu disse, existem países que vão falar lleno ao invés de lleno, e em Espanha vai falar lleno ao invés de lleno, ok? Mas isso é cheio. E temos largo. O que eu tinha dito do antônimo? São palavras. A gente sabe que largo em espanhol é longo, porque está escrito ali. Mas se vocês ouvissem largo, vocês iam achar que também é largo, cognato. O que é antônimo, então? Mas isso, falso cognato. Eu lembro que fiz uma prova sobre isso em inglês. Apesar de ter me saído bem, essa parte me ferrou, porque eu não lembrava o que era cognato. Ah, entendi, Fernanda. Gente, a Fernanda provavelmente é uma pessoa que tem um ensino superior aqui. Aí, justamente falso cognato é o quê? Olhar esse largo, no caso em espanhol, e achar que é largo em português. Mas não, é longo, tá? E o nosso. Gente, eu senti um cheiro muito estranho. Disfarça. Aí tá. Então, como é que a gente fala largo? No caso, largo em espanhol. Cheno, ok? Oh, cheno não. Gente, ancho. Ancho é a forma que a gente fala, inclusive, vou escrever. Ancho. Ancho é a forma que a gente fala largo em espanhol. Mas largo é longo em português. Ok? Oh. Então, a gente vai ver rapidão, tipo, bem rápido mesmo, só duas sentençazinhas. Então, o que eu peço para vocês? Façam o exercício da audição. A pronúncia da penúltima, ancho ou largo?
ancho, largo. Ancho, largo. Ok? Ah, lleno. Lleno, ou seja, a gente vê o LL como I, lleno, ou a gente vê ele como um DJ, só que muito suave. Então, lleno, lleno, lleno. Ok? Lleno ou lleno, lleno. Certo? E aí, vamos para uma. Ai, meu Deus, gente, eu tô esquecendo as palavras hoje. Vamos para uma conversação aqui. Então, o que, que eu peço? Não olhem para a tela. Vocês fazem o que vocês quiserem, mas ouçam e tentam entender o que eu estou falando, ok? Somente tente entender. Não tente ver, ok? Ouça. Então, vamos lá. Primeira sentença. Como se llama el hombre rubio? Segunda. Diego. Él es estadounidense. Él es muy guapo. Tus amigos son muy bellos también. Pronto, era só isso. Entenderam tudo? O que vocês não entenderam? Olha aí para conversação e digam. Alguma coisa vocês não entenderam? Alguma coisa quer que repita a pronunciação? Ok. E a Honey e a Flávia? A Flávia sempre participa. Cadê a Flávia? Ok. E você, Flávia? Gente, uma coisa que eu não gosto desse Meet é o fato de eu não saber se tem alguém digitando. Pelo Discord, dava pra ver, tipo, Tainan está digitando, Honey está digitando. Ou várias pessoas estão digitando quando tinha mais de duas. E aí eu vi esse alguém digitando. Agora eu não sei se a Flávia vai me responder. Ah, bom, talvez a Flávia esteja fazendo outra coisa no banheiro. Ou não vendo a aula. Mas a gente vai passar. A Flávia não me responde. E aí, vamos ver em si pessoas, ok? Então, uma mulher é la mujer, ok? A mulher, la mujer, ok? Lembra, o R, tanto no final quanto no começo, ele vai ter esse er, ok? La mujer, la mujer. E o J, lembrem, é aquela coisa. É um RR suave, la mujer. O homem é el hombre, tá? El hombre. Ou seja, hombre é o jeito que a gente fala homem, certo? Só que a gente tem uma questão. Eu comentei na primeira aula, foi na segunda, que nas palavras em espanhol, se uma termina com uma consoante e a outra começa com a vogal, ou o contrário, ou seja, termina com uma vogal. Ah, isso não faz sentido, na real. Tá, termina com uma consoante e a próxima palavra não necessariamente começa com vogal. Por exemplo, H não é uma vogal. Mas, como a H é ignorada, a gente considera o O, certo? Porque é ele que vai fazer o som. Então, o que a gente faz? Junta. Em vez de falar el hombre, fala el hombre, ok? El hombre. A gente junta que nem a gente faz com o português mesmo. Então, la mujer e el hombre. Observe que la mujer não isso não acontece, é lá e mulher, porque termina em vogal ali e começa com som de M, já é uma consoante. Então não precisa juntar, não tem como juntar necessariamente. Agora, ali el hombre terminou com consoante, mas começou com consoante, só que é o H, então ele é ignorado, então começou com som de O, vogal. Então, el hombre. Aí estamos ali, la chica, ok? CH, chi, ok? La chica, el chico. La amiga, el amigo. É que observa a mesma coisa. Terminou ali ele em consoante. Logo depois uma palavra que começa com vogal, som de vogal. Amigo, então el amigo, tá? El amigo. Lembrando que o E no espanhol, com a fonética dele, não existe el amigo, existe el amigo, ok? Existe uma diferença entre E e ok? La amiga, el amigo. E logo depois ele, la compañera del trabajo, ok? La compañera del trabajo. Então, la compañera, el compañero é o colega. E a gente tem trabajo
é trabalho. E a gente tem o dele. E o dele, ele é o quê? Ele é a preposição de, ou seja, eu saí de um local, não sei o quê. Eu fui de táxi. Essa preposição, mais ele. Isso fica dele, ok? Juntou de mais ele. Por que ele? Porque é o artigo de trabalho. Trabalho, lembra? Para saber o artigo de uma coisa a partir da terminação daquela palavra, é dessa forma. Terminou em on, então muito provavelmente é uma palavra masculina. Então, é ele companheiro de ele trabalho. Só que o que é mais fácil? Falar la companheira de ele trabalho ou falar la companheira dele trabalho? Muito mais fácil falar dele do que de ele. Então, o que a gente faz? Juntou. Ok? Então, la companheira del trabajo, el compañero del trabajo. E aqui a gente tem uma conversaçãozinha. Mesma coisa, peço que vocês não olhem para a tela e só tentem entender o que eu estou falando, ok? Vamos lá. 1. ¿Cómo se llama tu compañero del trabajo? Él está en 12. 2. Pierre. Ele é um chico muito estressado. Vamos lá, pronto. Rapidão. Esses diálogos vão ficando maiores mais pra frente. Entenderam tudo? E ali a gente tem até outro agora, diferente, né? Adjetivo doce. Que é alguém doce mesmo. Não é puramente o nosso, não é um falso cognato. Professora, eu ia perguntar isso agora, se o doce é realmente doce. É realmente doce, exatamente. Ah, tá. Então, como se chama tu companheiro de trabalho? Ele está em doce. Então, olha ali, ó. Então, é eles. Eles. Então, a gente tem ele é. Ele é. Então, a gente junta. Eles. Eles estão doce. Eles estão doce. E aí, Pierre, ele é um chico. A mesma coisa aqui de novo, vou repetir a mesma coisa. Então, ele é um chico muito estressado. Ok? Ok. E aí, a gente tem algumas formas de trabalho. Inclusive, eu vou falar, lá na apostila tem diversas mais ocupações, profissões. Só que vocês não estão com a apostila, eu acho. Aí eu fico de cobrar pra ver se você tá com a apostila ou não, eu esqueço, gente. Vocês têm certeza que vocês não estão com a apostila, gente? Ah, de liberaram, então tá ótimo, gente. Então, observa lá, procura essa unidade que eu não sei qual que é. Eu posso olhar se vocês quiserem. Mas, tipo, lá tem várias e várias profissões que eu botei. Tipo, vários, tá? Tem bastante mesmo. E aqui eu só vou botando alguns, porque é justamente para botar alguns e para sinalizar. Tem coisa na apostila. Ok? Então, uma pergunta que a gente pode fazer... Eu não sei onde acha, mas deve ser em algum dos canais. Deixa eu ver rapidão. Não tá na gramática, não tá no vocabulário, não tá em indicações, não tá em atividades provas, não tá em aulas gravadas, não tá em dúvidas. Então, provavelmente tem informações e avisos. Ah, tá lá, ó. Na informações e avisos tem uma primeira, que tá Cia Arms lá. Tá escrito apostila e tem um link do Drive. Tá lá a apostila. Tá? Então, lá no canal, informações e avisos. Aí tem a minha tem o meu aviso falando que a aula vai ser pelo Meet, aí acima tem outra. E é ali que tá a apostila, ali na mensagem. Então, uma pergunta que a gente pode fazer é não onde aquela pessoa trabalha. Então, em espanhol, é mais comumente falar essa frase. En que trabajas? Ou seja, em que você trabalha? Ok? En é em. Que. Trabajas é tu trabalhas, tá? O tu só tá ocultado ali, mas é em que tu trabalhas. Mas é claro, isso é informal. Se a gente fosse fazer algo formal, perguntando formalmente no que uma pessoa trabalha, seria em que trabalha, ok? Trabalha. Tira esse S no final, aí estaria certo. Para o formal. E aí a gente tem algumas opções aqui. El professor. La professora. Eu não sei se vocês já viram La Casa de Papel, né? E aí, cara, nossa, a Tóquio falando do professor é muito bom. El professor, tá? Eles falam real, assim, é muito bom. Eu adoro a palavra professor. E la professora.
ok? E aí temos também o vendedor, a vendedora. Isso se aplica para qualquer pessoa que esteja atendendo em uma loja, que a gente vai no centro, que a gente vai na nossa rua, qualquer coisa. Se a pessoa lá atendendo, pronta para te atender, então ela é uma dependienta ou ele é um dependiente, ok? Dependienta, dependiente. Dependienta, dependiente. Temos que o garçom, a garçonete, outra coisa que pode parecer um falso cognato. Camareira, camareiro, pode justamente parecer camareira, camareira, aquelas pessoas, e quando a gente vai em um hotel, um motel, por exemplo, elas no outro dia, ou horas depois, vão lá arrumar uma cama, arrumar um quarto, são os camareiros, camareiras, né? Mas em espanhol isso é garçonete, camareira, la camareira, ou el camarero, que é um garçom. E também temos lá estudiante, el estudiante, que é a estudante ou estudante, ok? E aqui, as palavras que terminam em e ou ista podem ser masculinas ou femininas. Porque olha aqui, por exemplo, estudiante, estudante. É a mesma palavra, só que pode estar se referindo a uma pessoa que se identifica com o gênero feminino ou com masculino. E a gente também tem isso em português ali. Temos estudante, estudante. Só que tudo vai depender do contexto, se a gente está falando de a estudante ou o estudante. E aí, mesma coisa para o ista. E isso lembra até mesmo com ista também. Então, temos el periodista e la periodista. Então, temos periodista para os dois. E aí, tanto pode ser com uma pessoa do gênero feminino ou masculino. E a gente tem a mesma coisa também com o português. Por exemplo, que é jornalista ali, que é realmente a tradução de el periodista, la periodista. Ok? E em periodista, eu repeti 2 vezes. Hoje me buga às vezes. Periodista é jornalista, porque jornal é periódico. Ok? Vou até escrever aqui para vocês. Periódico, tá? Periódico. Então só muda para definir masculino e feminino o artigo, né? Sim, só um artigo. Pode ser lá para mulher não, né? Para algo que se identifica com gênero feminino, ou ele, para quando é algo masculino. E aí a gente tem vários outros aqui, tá? Vários outros não, né? Tem 4. Mas lá na apostila tem vários outros. E a gente tem que a açougueiro, a açougueira é carniceiro, tá? Ou carniceira, tá? Carniceira. Ou carniceira não, a gente não tem isso aí no meio, não. Carniceiro, carniceira. Ok? Não, pera, agora eu fiquei com... Fiquei pra trás. Já falei que eu sou ruim em vocabulário, né? Mas eu acho que não tem esse. Vamos ver se eu estou maluca. Não que estive maluca, tô certo. Não tem esse carniceiro, carniceira. Finge aquele I na frente de CE e atrás de RA não existe, tá? Então, carniceiro, carniceira. Um operador de caixa, aquela pessoa que a gente vai no mercado e começa a passar as compras, é cajero, cajera, ok? Ele cajero, la cajera. O repórter em repórter, a gente, por exemplo, também tem que, em português, pode ser o repórter ou a repórter, ou seja, repórter para os dois gêneros. Mas agora em espanhol tem diferença. Então, temos reportero ou reportera, tá? Observe como essa palavra é rebuscada por causa do seu R. Reportero, reportera. Temos simplesmente 3 R's aí, faz a pronunciação ficar até meio estranha. Reportero, reportera. Temos que prefeito. Prefeita é alcalde ou alcaldesa, tá? Alcalde, alcaldesa. Aí ficaria ele alcalde. Lembra? Terminou ali, ó. Se a gente tivesse botado o artigo, ele ficaria ele. E aí, ele termina com L e a outra palavra começa com A. Então, ele alcalde. Agora, se fosse, por exemplo, ali agora na alcaldesa, como é lá, e aí termina com uma vogal e começa com uma vogal, não importa, certo? Sendo que é a mesma vogal. Então, la alcaldesa. Falo lá, falo alcaldesa. La alcaldesa. E aqui a gente tem mais um outro na conversação, só que agora é um pouco maior. Então, a mesma coisa. Vou pedir para vocês não olharem para a tela e tentem ouvir. O que não entender, a gente vê depois. Vamos lá. 1. Olá, sou Víctor e sou professor de espanhol. ¿Y vosotros? 2. Hola, me llamo Hanna. Soy polaca y soy médica. 3. Hola, yo soy Emir. Soy turco y soy dependiente en una tienda de ordenadores. ¿Y tú, Greg, en qué trabajas? 4.
Yo soy estadounidense y soy camarero. Trabajo en un bar. 5. Profesor. Muy bien. Bienvenidos a la clase de español. Ok, acabou. Alguma coisa vocês não entenderam? Vocês podem olhar, podem pedir para repetir. Gente, enquanto vocês mandam aí no chat, eu vou rapidão ali, que eu esqueci que eu tirei o celular mesmo para carregar e não botei de novo. Voltei. Polaca, tá. Polaca é polonesa. Então, assim como a gente tem polaca, temos polaco, tá? Para polonês. Emir. Inclusive, ali, inclusive a May, né? Tá ali simplesmente Anne, como se ela tivesse falado. Ela pega que ela se chama de Hannah. Hannah. Não faz sentido. Não sei porque tá isso ali. Aí tá. O Emir faz o quê? Ele é turco e ele é vendedor em uma loja de computadores. Então, dependiente, vendedor. Tienda, loja. Ordenadores, computadores, ok? Então, ordenador, computador. Ordenadores, computadores. Então, dependiente, vendedor em uma loja. Então, em uma tienda. Ordenador de vaca, caramba. Caramba, pode parecer, pode parecer. São só somente essas coisas que vocês não entenderam? Realmente mais alguma coisa ficou meio assim? Não tenho certeza se eu entendi muito bem. Só isso, só isso? E aí, Rani, entendeu? E também vamos falar sobre locais de trabalho, tá? Então, a gente perguntou em que uma pessoa trabalha. Quando a gente fala em que trabalhas ou em que trabalha, aí a gente está perguntando como essa pessoa, qual é a profissão dela, certo? Agora, é diferente a gente perguntar onde você trabalha. Onde a gente está falando de um local específico que ela trabalha, certo? A gente sabe que ela é dependente, por exemplo. A gente sabe que ela é vendedor. Mas ela é vendedora onde? Então a gente tem que donde em espanhol é onde, tá? Somente onde. E aí temos donde tu trabalhas. O tu só tá ocultado. Agora, se a gente fosse perguntar formalmente, tira somente o S do trabalhas, tá? E ficaria donde você trabalha ou donde trabalha. E aí a gente pode responder uma oficina, um hospital. Inclusive, gente, observe como oficina não é oficina que a gente está acostumado. É realmente um escritório, tá? Então, sei lá, um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia. Inclusive, gente, não é uma oficina, é uma oficina, ok? Uma oficina. E a gente tem que o F no espanhol a gente fala certinho, ou seja, fala o nosso F, F, F. E aí temos, a partir disso, tudo normal, porque o C fica com o nosso som de si mesmo. Então, uma oficina, ok? Uma oficina. Temos um hospital. Então, um hospital. Mesma coisa. Observe como um terminou em N, uma consoante. E hospital, até que começa com H, mas a gente só faz som de O. Então, um hospital, não é um hospital, é um hospital. Temos um restaurante. Restaurante, restaurante. Um restaurante. Ou uma tienda, que é uma loja. Ou a gente pode trabalhar em uma escola, que é uma escola, tá? Então, fazemos a pergunta, em que trabalhas? Para perguntar qual é a profissão daquela pessoa. E onde trabalhas? Para saber onde é que ela trabalha. Então, em um hospital, quem vai trabalhar vai ser um médico ou enfermeiro.
Em uma tienda vai trabalhar um dependiente. Em uma escola vai trabalhar uma escola. Em um restaurante vai trabalhar um camareiro, uma camareira, certo? Então, a gente tem mais aqui uma conversaçãozinha pequenininha. Então, mesma coisa, não olhem para a tela de preferência e somente tentem ouvir. Vamos lá. 1. ¿Dónde trabajas? Yo soy profesora de coreano en la escuela de idiomas. 2. Yo soy dependiente y trabajo en una tienda de ordenadores. Pronto, só isso. Alguma coisa vocês não entenderam? Alguma coisa foi de boa, foi de boa? Inclusive, Jorge pergunta: vocês preferem que eu fale mais devagar para vocês entenderem melhor? Ou vocês preferem que eu realmente fale num tom normal, numa rapidez normal, para vocês realmente assimilarem a prova mesmo, como se fosse alguém que você realmente estivesse conversando em espanhol? Como vocês preferem? Independienta é vendedora. Temos dependiente, dependienta. Inclusive, gente, ignora aqueles aim com M ali, tá? Não é para ser aim, é para ser en, tá? En, errado. En, certo. Tá? E, gente, me digam, vocês preferem que eu seja mais lenta para vocês assimilarem melhor? Ok, pode ser normal. E você, Tainá? We never try. A Rania falou que pode ser normal. Rápido, devagar. Tá. Então, gente, se vocês perceberam aqui, nem era pra ter saído ainda, calma. Caramba, vi. Aqui. Se vocês perceberam, quando a gente tá falando de uma profissão, a gente estava usando realmente os artigos aqui definidos, ou seja, o professor, a professora, o garçom, a garçonete. Mas aqui, para quando a gente foi dizer de ambientes em espanhol, a gente começou um local, um hospital, um restaurante, uma escola. Talvez vocês não percebam a diferença agora, mas a gente vai ver qual é realmente a diferença entre usar ele, lá, una, unos, unas, los e las. Ok? Porque existe uma diferença. E essa é a parte gramatical de hoje. Vamos lá, vamos lá. Aqui. Então, um pouco mais sobre os artigos, sejam eles definidos e indefinidos, ok? E aí, vamos observar aqui a diferença entre essas duas frases. El camarero, ou seja, o garçom, trabalha em um restaurante. Então, o garçom trabalha em um restaurante, onde en é igual a em, un igual a ok? Então, ele camarero trabalha em um restaurante. Mas agora, o próximo ali de baixo fala, el camarero trabalha em restaurante de la esquina. Então, observe como a gente não usou en un agora, e sim en el restaurante de la esquina. Qual que é a diferença entre essas duas frases? A primeira ali, que usa o un, está se referindo a um artigo indefinido. Por que indefinido? Porque está indefinido onde é que esse garçom trabalha. Tudo bem que a gente sabe que é no restaurante, mas é em que restaurante? Uma cidade pode ter simplesmente 5 restaurantes na cidade, mas ainda assim não é como se você soubesse dizer qual restaurante aquela pessoa trabalha. Ela pode ser São Paulo, que deve ter mais de 1.000, 2.000 restaurantes. Dessa forma, seria ainda pior para saber que restaurante aquele garçom trabalha. Mas agora, na segunda frase, ele é específico, ele define onde é que esse garçom trabalha. Ele trabalha no restaurante da esquina. Então, supondo que eu estou ali num bairro, na rua Zacarias,
Estamos no meio da rua fofocando sobre alguém. Aí ele pega e fala: aquele garçom trabalha no restaurante da esquina. É nele restaurante da esquina. A gente vai saber de que restaurante a gente está falando. Então, a diferença entre os artigos indefinidos e definidos é que a gente realmente define. A gente consegue entender exatamente do que aquela pessoa está falando. Exatamente o local, por exemplo. Agora, usando artigo indefinido, ou seja, una, unos, unas, a gente não sabe exatamente onde é. A gente sabe o geral. Ou seja, geral, ele trabalha no restaurante, é algo geral. Mas em que restaurante? É no restaurante da la esquina. Isso é ser específico, isso é definir, isso é usar artigo definido. Ok? Isso aqui é o que eu expliquei, gente. Na primeira frase, falamos sobre um garçom que trabalha em um restaurante qualquer. Não exatamente qualquer, mas a gente não sabe onde é que esse restaurante é. Ele pode ser qualquer um de vários restaurantes que pode ter naquela cidade. Mas na segunda frase, a gente fala sobre um garçom que trabalha da esquina, que é um restaurante específico. Então, a gente usa os artigos definidos, que é ele, lá, ou seja, ele é usado para algo que está no singular, e é algo masculino. Então, por exemplo, ele, professor. Ok? Então, o professor. Inclusive, vamos usar esse ele, professor, de exemplo. Se eu falar... Se a gente, sei lá, a gente está agora na universidade, estamos fofocando de um professor, porque ele acha que ele é o único professor na universidade que ele quer passar 50 tarefas numa mesma semana, supor. E eu falo, meu Deus, esse professor é muito chato. Então, deixa eu ver. Não, vamos falar que eles vão falar que, sei lá, ele tá muito cansado. Não que ele tá cansado, mas ele tá estressado, ele desconta na gente. Ele, professor, está estressado. Então, ele, professor. A gente sabe de qual professor a gente está falando. Agora, se a gente, sei lá, a gente está começando o semestre, e aí a pessoa mal apareceu pra gente ainda, a gente nem sabe quem é. E aí já tá me passando 300 tarefas. A gente fala, um professor está estressado. Ou seja, um professor está estressado, porque algum professor está dando aula pra gente. A gente não sabe realmente quem é essa pessoa. A gente sabe que é um professor, ou seja, a gente sabe o geral. Sabemos que é o professor, mas não sabemos se é o professor que dá aula em engenharia lá no bloco 3, ou se é uma pessoa que trabalha no prédio de artes e está dando aula no bloco 7, certo? Então, os artigos indefinidos, eles fazem isso. A gente sabe o geral, mas não sabe ser específico. Agora, se eu estou reclamando exatamente desse professor que está me dando aula, a gente sabe quem é. Às vezes é o professor Davi. Então, o professor Davi. Ele, professor Davi, certo? E ali tem outros exemplos. Ana é a atriz principal. Então, ela é a atriz principal, tá? Ou Carlos trabalha no restaurante da esquina, que é aquele mesmo lá. Agora, os artigos... Então, ao contrário de artigos definidos, usamos artigos indefinidos para apresentar algo pela primeira vez, ou simplesmente falar de coisas, lugares ou pessoas não específicas. Então, por exemplo, ai, meu celular quase caiu dos casos. Aqui tem uma frase: necessito encontrar no hospital. Então, provavelmente, cara, eu tô com o braço caído, eu só preciso de um hospital. Eu não tenho porquê, num momento de desespero, querer um hospital específico. Eu preciso de um hospital que me trate. Eu preciso de um hospital. Eu não preciso do hospital, eu preciso de um hospital. Porque se eu quisesse o hospital, ou seja, ele hospital, eu falaria provavelmente, eu só aceito ir no hospital Einstein. Então, necessito encontrar el hospital Einstein, porque eu quero aquele hospital em específico. Eu não quero um hospital qualquer. Observa até como quando a gente fala qualquer, a gente usa esse artigo indefinido. Um hospital qualquer, ou seja, eu não me gusta encontrar um hospital qualquer. Ou seja, não quero encontrar um hospital qualquer. Eu quero el hospital. El hospital Einstein, ok? Então, necessito encontrar um hospital é diferente de falar que necessito encontrar el hospital.
Então, por exemplo, eu posso ter parado uma pessoa na rua e falar, você sabe onde é esse Einstein? Ela fala, Einstein? Ela fala, eu preciso encontrar o Hospital Einstein, sabe? Ou eu preciso encontrar o hospital que trata minha filha. Às vezes eu tô numa cidade diferente, eu nunca vim aqui, mas eu sei que minha filha tá internada aqui. Aí eu falo, eu preciso encontrar o hospital que minha filha está. Ou seja, ela não está em um hospital qualquer, ela está em um hospital específico que a gente sabe qual é. Talvez não saiba a localização, mas a gente sabe que esse hospital existe e que ele está com algo que é nosso, certo? Oh, meu Deus. Então, aqui a gente tem os nossos artigos indefinidos. A gente tem un, quando o que vem na frente é masculino. Unos, quando o que vem na frente é masculino e plural. E temos una, quando o que vem na frente é algo feminino. E unas, quando o que vem na frente é feminino e plural. Mesma coisa para aquele los e las. Ele, algo na frente, masculino. Lá, algo na frente, feminino. Los, algo na frente, masculino e plural. Las, algo na frente, feminino e plural. Ok? Entenderam certinho a diferença entre eles? Não é nada de demais, mas só pra gente entender, tá? Quando a gente vai usar um. Porque é diferente falar una de lá. Una seria um local qualquer. Lá é um local específico. Entenderam certinho? Ok. Então vamos só para mais uma partezinha aqui para finalizar. Vamos ver sobre um pouquinho mais de línguas, um pouquinho mais de vocabulário. A gente viu que a gente pode perguntar em que profissão uma pessoa trabalha, qual a profissão dela, onde ela trabalha. A gente agora vai aprender a perguntar que línguas uma pessoa fala. Então, a gente tem duas possíveis frases, certo? Então, que línguas, ou seja, que línguas, hablas, ou seja, que línguas tu hablas, o tu tá ocultado. Mas agora, se fosse usted, ou seja, estamos numa situação formal, que aqui que a gente não tem intimidade, ou tem pouca intimidade, a gente somente tira o S do hablas. Então, que línguas usted habla? Ou que línguas habla? E aí, quando a gente fala eu falo, então, yo hablo, só que o yo, ele tá ocultado. Então, hablo. Yo hablo espanhol, yo hablo português, yo hablo coreano, yo hablo alemão, yo hablo japonês, ok? Agora, a gente poderia estar falando, respondendo para um irmãozinho nosso, que ele cresceu num ambiente onde ele era ensinado várias línguas. Então, se fosse um irmãozinho pequeno, a gente falaria, ele habla coreano, espanhol, português, tá? Só uma coisa, aquele ele ali é para estar acentuado, tá? Ele sem acento é o homem, o carro, tá? Artigo. Ele com acento é o pronome pessoal, ele, ok? Mesma coisa com tu. Tu acentuado é você informal. Tu sem acento é teu, tua, ok? Agora, se fosse uma irmãzinha, a gente falaria ele habla. Ou seja, ella habla ou ella habla. Mesma coisa. O ele termina em L, consoante. A outra palavra ali, ela começa com som de vogal, ou seja, o A. Então, né, ele habla, é ele habla, ok? E ella habla. Agora, se fosse falar, você fala espanhol e português, certo? Por exemplo, a gente falaria, tu hablas português e espanhol, correto? Então, ok? Então, esse seria o jeito que a gente falaria. Você fala. Então, tu hablas coreano e português, alemão e japonês, polonês e chinês, ok? Tá. Fiquei assustado que ele já começou a falar de verbo. Eu não tinha essa pretensão hoje. Aí tá. Você percebeu que essas três palavras são parecidas, mas ainda assim são diferentes? Ou seja, habla, eu falo, ele habla ou ele habla. Lembra outra coisa, gente. Ele, ella e usted
tem a mesma conjugação de verbo sempre. Então, é ele habla, usted habla, ok? Lembrando que o usted é o quê? Você formal, tá? Só para lembrar isso. E tu hablas. Observe, então, que os três são diferentes, cada um da sua forma, mas todos significam uma conjugação para o verbo falar, ou seja, hablar. Em espanhol, essa forma básica, também chamada de infinitivo, pode terminar em AR, ER ou IR. Ou seja, o que está querendo dizer aqui? Estamos falando de verbos. Os verbos em português, por exemplo, terminam em AR, ER e IR, ou seja, falar, correr, doer, ferir, certo? A gente sabe que esses são verbos na sua raiz, ou seja, no seu infinitivo. Então, pular, correr, amar, dançar, saltar, correr, doer, ferir, mentir. São todas palavras mais especificamente verbos, no infinitivo, na sua raiz. E todos, pode pensar qualquer verbo, não existe exceção. Todos os verbos terminam AR, ER ou IR. Mesma coisa no espanhol. No espanhol a gente tem a mesma coisa. Então observa ali aquelas conjugações ali. A gente está falando do verbo estudar. Ou seja, assim como hablar também termina em AR. E observem como eles serão iguais. Então, yo estudio, ok? Yo estudio. O que a gente fez? Tirou a R e botou O, tá? Pode observar. É estudiar aqui. Tirou a R e botou O. Mesma coisa aqui, ó. Hablar. Tirou a R, fica H-A-B-L. E adicionamos O. Então, estudio, hablo. Agora, para ele, a usted, o que a gente faz? Tira o AR e bota simplesmente um A. Ou a gente pode pensar que a gente tira o R, mas é mais fácil fazer um padrão tirando o R e botando A. Então, por exemplo, estudiar, tirou o R e botou A. Estudia, ele estudia, usted estudia. Mesma coisa para o verbo hablar. A gente tirou o AR, certo? E botou um A. Ele habla, usted habla. Para tu, o que a gente faz? Tira o AR e bota AS. Então, estudiar ficou tu estudias. Aqui tirou a R, botou AS e fica tu hablas. Ok? Então, essas terminações a gente tem que ser iguais, ó. Eu hablo, eu estudio. Tu hablas, tu estudias. Ella habla ou estudia, ok? Então, são as mesmas terminações. E isso é para a gente começar a ver sobre como conjugar verbos no presente no espanhol, ok? No presente, bem simplesinho. Então, a gente tem ali uma pequena conversação que, como já está aparecendo ali, nem vou fazer a questão de ouvir. Então, que línguas hablas ou estudias? E aí temos ali, o que significa aquele ou sozinho ali? Ele é o nosso ou seja, a alternância. Ou irei para o supermercado amanhã, ou irei para a academia. Esse ou aí é aquele ou sozinho. Então, que línguas hablas ou estudias? Aí a pessoa responde, eu hablo português e estudio espanhol no projeto CIA. Tá? Então, eu falo português, eu hablo português e estudio, ou seja, e estudo espanhol no projeto CIA. Então, observe como a gente está falando, a gente está sendo específico. Tá? Nele projeto CIA. Eu poderia falar, eu estudo espanhol em um projeto. Observe como a gente não está querendo falar que projeto que é. A gente está falando, estudei espanhol em um projeto. Certo? Em um projeto. Não quero que você saiba. Agora, quando eu falo nele projeto CIA, a gente está sendo específico. E a gente usa o quê? O artigo definido, porque a gente está definindo aquilo, ou seja, que projeto é. A gente acabou de definir. Gente, vocês querem ver a terminação de verbos hoje no infinitivo? Eu não pretendia passar isso aqui, mas está aqui, vocês ainda estão dispostos a continuar vendo, eu passo. Senão, só vai faltar conjugar verbos no presente em espanhol, terminados AR, ER e R. Querem? Emoji. A Tainá quer. E aí, Fernanda e Reni? Querem? Eu também não sei mandar emoji.
Ok, então vamos lá. Vamos ver aqui. Observem como os 3 primeiros verbos se tratam de quê? Verbos terminados em ER. Então, vamos observar como eles são todos iguais para fazer a terminação, tá? Então, ler, ok? Apesar de ter 2 E ali, a gente fala, tipo, ler, é ler, ok? Ler. E aí, o que a gente faz, então, quando a gente quer conjugar um verbo terminado em ER? A gente viu o que acontece com AR, certo? Para Dio, tira R, bota O. Para ele, usted, tira o AR, bota A. Para tu, tira o AR, bota as, ok? Agora, ali, o que a gente tem? Ler. A gente tira o R e bota O. Mesma coisa que o hablar, espiar, verbos terminados em AR, tá? Então, eu leo. Agora, para tu, o que a gente faz? Tira o R, a terminação final, e bota ES, ok? Então, tu lês. E ele, usted, o que a gente faz? Tira o R e bota E. Observem que é a mesma coisa que o verbo terminado em AR, só que em vez de ser a gente bota agora E, ok? Então, quando era Dio, era tirar a R e bota O. Agora a gente tira o R e bota O também. Agora, quando era tu, tirava o AR e botava a S. Aqui a gente tira o ER e bota ES. Ele, usted, o que a gente fazia? Tirava o AR e botava A. Agora a gente tira ER e bota E. Literalmente substitui o A por E. E a gente pode perceber ali como compreender e aprender vai ser a mesma coisa. Eu comprendo, tiramos o R e botamos O. Então, eu comprendo. Tu comprendes, tiramos o R e botamos ES. E ele, usted, compreende, tiramos o R e botamos E, compreende. Aprender, mesma coisa, porque termina em R. Então, eu aprendo, tiro o R e bota O. Tu aprendes, tiro o R e bota ES. Ele, usted, aprende, tiro o R e bota E. Simplesmente. E olha que interessante. O escrever, terminado em IR, ou seja, diferente agora, é a mesma coisa que o ER. Tirou para eu, tirou o ER e botou O. Tá? Tirou IR e botou O. Para tu, tirou IR e botou es. Para ele, usted, tirou IR e botou E. Mesma coisa. Então, eu escrevo, tu escreves, ella escribe, ok? Ella escribe. E você também. Fácil? Me respondem fácil, fácil. É fácil, gente, é fácil. Muito facinho pegar, porque tem um padrão. Então, tu vai É mais memorização mesmo, né? Não é tão difícil, é mais gravar. É, tipo, quando vocês entenderem, cara, vai fluir natural para fazer verbos, assim como a gente faz em português. Vocês já não pensam, ok, vou conjugar para a segunda pessoa no singular para o presente simples. Claro que não. Vocês simplesmente uma hora memorizaram, deixa eu falar, aprendendo, ok? Esqueci o que ia falar, gente. Esqueci o que ia falar, então vamos dar prosseguido porque eu esqueci. Tá, não, lembrei agora. O que eu disse? Todo verbo no presente, tá? Que você viu, terminou em S, pode saber que é pro tu. Terminou em S, tira esse S dessa palavra, tá pronta a conjugação para ele, usted, ok? Então, ele, por exemplo, tu lês, tira esse S, lê. Tu compreendes, tira esse S, compreende. Tu aprendes, tira esse S, ele aprende. Tira esse S, tu escreves, fica ele escreve, tá? Para o presente é a mesma coisa, tá? A diferença é que o tu tem um S a mais ali, mas essa é a única diferença. Então, isso aqui foi o que eu falei. E isso aqui foi tudo que eu falei, gente. Basicamente tudo que eu falei. E ele tem um exemplo. Que línguas comprendes? Então, que línguas você entende? Ou seja, que línguas tu comprendes, ok? Porque termina em S. E a pessoa responde, eu compreendo bem chino, pero não escrevo e não leio. Então, eu entendo bem chinês, mas, ou seja, pero é mas. Não escrevo, ou seja, não escrevo e não leio. Não escrevo
e não leio, ok? Eu compreendo bien chino, pero não escrevo e não leio. Outra coisa, bien não tem acento, tá? Não sei porque tá com acento ali, mas bien não tem acento, ok? Bien não tem acento. É uma coisa que eu lembro muito do espanhol passado. Todo mundo escrevia bien com acento. Bien não tem acento, gente. Não tem acento. E vamos ver rapidão, então, terminações terminadas em AR no plural. Eu acho que talvez aqui também tenha ER e R. Mas vamos lá. Como é que é? E agora tem usando o exemplo praticar. Ok? Praticar. Observe, terminou em R. Para fazer para nós outros ou nós outras, tanto faz, a gente tira o AR e bota amos. Observe, inclusive, como é igual ao do português. Temos, por exemplo, andar. Tira o AR e bota amos. Nós andamos. Mesma coisa. Os outros, os outras. Esse é sempre mais complicado de entender, gente. Os outros é sempre diferente de todo mundo. Sempre uma coisa chata pra caramba. E aí a gente tem a R, certo? Tirou o R, botou AIS, ou seja, aquele A acentuado e S, AIS. Então, os outras practicais, ok? Nós outros practicamos. Os outras practicais. E para ellos, ellas, ustedes, ok? Ou seja, o plural de ele, usted. O que a gente faz? Tira o R e bota AN, praticam. Inclusive, é praticamente quase a mesma coisa que o do português. Em vez de falar andar, ele vai falar eles andam, a gente tira o R e bota AM de macaco. A diferença aqui é AN de navio. Então, practicam, praticam. Quase a mesma coisa, gente. A diferença é que um termina em N e outro termina em M, ok? E ele tem um exemplinho. Vosotros practicáis espanhol com livros ou com alguma app? Paola y yo estudiamos español con el proyecto School for Young Armies e praticamos com nossos amigos de Puerto Rico. Então, a gente tem ali a primeira frase. Vocês praticam espanhol com livros, ou seja, com livros. Ou seja, com é com nosso. Ou seja, ou com alguma app. Com algum aplicativo, tá? Porque app é feminino porque é aplicação. E lembre que eu disse, palavras terminadas geralmente em ion são femininas. Então, aplicação. Então, com alguma aplicação. Alguma. Ele responde, Paola e eu estudamos espanhol com o projeto School for Your Armies. Ou seja, Paola e eu estudamos. Ou seja, porque Paola e eu, então a gente está falando de um plural, porque é mais de uma pessoa, um plural. E se me inclui, então é nós outras. Estudamos espanhol com o projeto School for Your Armies e praticamos com nossos amigos de Puerto Rico, tá? E praticamos, então, com nossos amigos de Porto Rico. E acabou, gente. Vão querer ver o plural de R? Porque a gente é a mesma... Não é a mesma coisa. Mas... Quer ver, gente? É rapidinho. Como é uma coisa mais memorização... Será que é rapidinho? Aqui, ó. Isso aqui tem um overview aqui. Então, vamos lá. Como é que é, então, o plural de R e R? Observem que, enquanto a gente estava falando de singular, era tudo igual, R e R. Mas agora, em plural, é diferente, tá? Então, para nós outras, terminadas em AR, era tirar o R e botar amos. Para o ER, agora, é tirar o ER e botar emos. E para terminados em IR, que ele é viver, que é viver, morar, tiramos o IR e botamos imos, ok? Não é mais igual a R, agora é diferente. Então, a gente literalmente só troca o E por I. Então, emos, imos. Para os outros, a gente acabou de ver que tira o R e bota AIS. Para agora terminado em R, a gente tira o R e bota eis, tá? Eis. Mesmo que tenha acento, não é eis, é eis. Então, comeis. E terminado em IR, a gente tira o IR e bota is, vivis, ok?
vivís. Ou escribís também. Outro verbo, no caso. E ellos, ustedes, o que eu tinha acabado de dizer? Hablan, tirava o AR, botava an. Para comer, ou seja, terminado em ER, a gente tira o ER e bota N. E é igual de novo agora. Vivir, tira o ER, bota N. Viven, escrevem, ok? Então, esse aqui, eu gosto dessa imagem porque ela é um overview de tudo, tá? Seja para AR, ER ou IR. E ela é, tipo assim, ela é bem visual, ela é muito boa para aprender, tá? Então, yo hablo, tú hablas, él, usted habla, nosotros hablamos, vosotras habláis, ellos, ustedes hablan. Tú, yo como, tú comes, él, usted come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos, ustedes comen. Yo vivo, tú vives, él, usted vive, nosotras vivimos, vosotras vivís, ellos, ustedes viven, ok? Entenderam, gente? Alguma pergunta? Palavra-chave de hoje. Escola, ok? Escola. Só pra... Eu sempre digo no final. Tem que parar de dizer no final, isso aqui vai virar rotina agora. Se vocês entenderam tudo, finalmente apareceu Flávia. Tava onde, Flávia? Tava onde que você não tava me respondendo, hein, Flávia? Tava onde? Isso que dá ficar querendo interagir, ó. Escolha. Ah, tadinha, tudo bem, então. Espero que seja isso mesmo, hein? E aí, isso que dá ficar querendo interagir, sabe? Isso que dá querer interagir. Eu marco a pessoa. Se a gente tiver tudo ok, gente, a gente pode ir de base. Inclusive, sábado, eu vou já tentar lançar tarefinha nova, porque a gente viu bastante informação, tem que praticar essas informações, né? E aí a gente, inclusive, gente, ó, eu sei que a Fernanda, eu sei que a Rani e a Tainã ainda não fez atividade semana passada, tá? Vou lá fazer. Vamos lá fazer, hein? Até sábado, 11h59. Não é difícil fazer. Só vai demorar uns 20 minutinhos, mais ou menos. É isso. Então, gente. Tá lá em atividades barra provas. Barra não, né? Enfim. Então, guys, faça atividade. Eu vou tentar lançar todo sábado, porque sábado e domingo são os dias que eu tenho mais livres. Tá? Então, gente, buenas noches. Vamos de base. Oi, veio uma pergunta ali. Eu dou aula de coreano básico 1. Toda quarta. 안녕하세요, 선생님.